E como é que o Sampaoli vai montar a equipe? Se colocar 2 jogadores de velocidade, como ele tem feito. Biel, o próprio Dudu contra o Cruzeiro jogou bem. Jogou bem, sim. Dudu contra o Cruzeiro jogou bem. Tinha jogado bem contra o Sport. Vai ser complicado. Se ele coloca 2 jogadores de velocidade para cima dos 2 zagueiros do Corinthians. É taco a taco? Eu acho que eu tenho favorito para mim esse jogo. Fala, massa, saudações. Hoje tem Galo e Corinthians, meus amigos. Melhor dizendo, Corinthians e Galo fora de casa. Aí o Galo precisa urgentemente pontuar, né, para espantar a cada rodada aí o risco, né, do rebaixamento, que ainda é muito real, né? Infelizmente aí a gente vive uma temporada bem abaixo do que a gente esperava. E antes de conferirmos o debate, as análises aqui de Pascoal e dos comentaristas do Equipe F, deixar os créditos aí à ESPN Brasil, mas antes vamos dar uma olhada aqui no programa Esporte Agora, porque tem notícia urgente sobre a SAF do Galo. Meus amigos, é uma notícia muito preocupante. Tomara que isso aí não seja verdade, porque realmente aí vai deixar uma má impressão no mercado gigante. Você vai conferir tudo sobre isso, notícia preocupante aí para o nosso galão. Mas agora já vai deixando o seu like, se inscrevendo. Simbora para as últimas notícias do nosso galão. O técnico Jorge Sampaoli tem retornos importantes para o duelo contra o Corinthians neste sábado em Itaquera. Júnior Alonso e Alan Franco, jogadores que estavam servindo as suas seleções durante a data FIFA, agora voltam a ficar à disposição do técnico e podem jogar já neste sábado, assim como Vitor Hugo e também Igor Gomes, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo durante o clássico contra o Cruzeiro na última quarta-feira dentro da Arena MRV. O Galo também foi notícia fora das 4 linhas, né? Isso porque Rodrigo Capello, jornalista, revelou com exclusividade de que parte de um dinheiro que foi colocado dentro do Atlético pode ter ligações com o PCC. Essa grana é vindo de Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master e aportou entre 2023 e 2024 300 milhões no clube alvinegro. Ele é dono de 27% das ações do Atlético SAF. Por meio de nota, o Atlético afirmou que desconhece qualquer irregularidade e que o fundo de investimentos da SAF atleticana é devidamente constituído e regular junto à Comissão de Valores Mobiliários. Esse dinheiro, só para poder dar uma explicada melhor, ele teria passado por 2 fundos que levam o nome de Olaf e Hans, que são investigados na Operação Carbono Oculto, apurando, né, a lavagem de dinheiro do PCC envolvido ali entre bancos e fundos de investimento. Depois desse dinheiro, né, que teria partido desses 2 fundos, eles passaram por outros 2 fundos ainda antes de serem colocados dentro da SAF do Atlético, e o Ministério Público de São Paulo investiga para ver se há ou não realmente um dinheiro que teria vindo de facções criminosas aportados na SAF do Atlético. Zé Elias, você não vai fugir não. Corinthians e Atlético. De cara, quem precisa mais da vitória? Tô falando do ponto de vista pessoal. Dorival Júnior ou Jorge Sampaoli? Não, Dorival. Mais que o Sampaoli? Lógico. Mas o Atlético tá atrás do Corinthians. Sim, na tabela. Atrás, né? Mas atrás, o Corinthians tem 33 e o Atlético 33. E o São Paulo acabou de chegar. O São Paulo acabou de chegar. Em relação à pressão no técnico, assim, eu acho... Como é que você falou o nome dele? Sampaoli. Não, São Paulo. Com detalhe, você tem razão com detalhe. O Atlético tem um jogo a menos. Nos critérios de desempate, por enquanto, o Corinthians tá na frente, mas em pontos perdidos, o Atlético está na frente. E como é que o Sampaoli, né? São Paulo. Tem um aniversário. O aniversário está mal, mas não são jogadores ruins, muito longe disso. Vai montar a equipe. Se colocar 2 jogadores de velocidade, como ele tem feito. Biel, o próprio Dudu contra o Cruzeiro jogou bem. Jogou bem. Dudu contra o Cruzeiro jogou bem. Tinha jogado bem contra o Sport. Vai ser complicado. Se ele coloca 2 jogadores de velocidade para cima dos 2 zagueiros do Corinthians. É taco a taco? Eu acho que eu tenho favorito para mim esse jogo. Galo. É o Corinthians, para jogar em casa. Porque aí a gente vai entrar naquela história que você me perguntou da torcida, de comportamento da torcida. O time do Corinthians pode não jogar bem, mas a torcida do Corinthians não vai vaiar. Eu só vi a torcida do Corinthians vaiar uma vez, que foi o Silvinho, durante o jogo. Só o Silvinho eu vi a torcida do Corinthians derrota para o Santos, quando ele caiu. Agora, a torcida vai empurrar, vai fazer o papel dela. Os caras em campo têm que se virar. Para mim, o favorito é o Corinthians. O Galo fez contra o Sport um bom jogo, em casa, era um jogo urgente. Contra o Cruzeiro fez um jogo ok, mas no geral o Galo joga pior do que o Corinthians. Assim, o futebol apresentado do Galo no campeonato, ele é inferior ao do Corinthians. Mesmo com a jogada do Sampaoli, o time deu poucas respostas que o torcedor atleticano olha e fala, puxa, agora eu confio que as coisas vão melhorar. Não sabe se ele mantém o time, o São Paulo.
porque ele faz muitas modificações. Né? E terça-feira O Arana- tem o jogo da semifinal também, né? Isso pode ser uma vantagem pro Corinthians, né? O Arana às vezes, Semifinal lateral, de Copa Sul-Americana na Em terça-feira. Quito. às vezes o Arana é meio esquerdo, Contra às um vezes time bom, Independiente Del Valle. o Scarpa vem por dentro, às vezes o Scarpa vem na lateral, o Arana vem na lateral, o Oi vem de meia. Ele vai ter a volta dos jogadores que estavam convocados, o Júnior Alonso e o Alan Franco. Ele estava sem zagueiro para jogar contra o Cruzeiro. O Vitor Hugo volta também, que vem fazendo gols. O Roman tá com Ivan uma fratura Roman. na mão, né? É. Esse é um jogo contra o Santos. O Corinthians é ligeiramente favorito para o duelo. O Corinthians, embora seja uma gangorra de jogar bem ou jogar muito mal, o É Corinthians... isso mesmo, só para completar, o Júnior Alonso e o Alan Franco de volta das seleções. Isso. E o Vitor Hugo e o Igor Gomes retornando de suspensão. Apesar do Corinthians ser um time muito irregular, o nível de futebol que o Corinthians vem apresentando nos seus bons momentos é melhor do que o melhor Galo dos últimos jogos. Acho que o Corinthians é uma ligeira vantagem para... Provável Atlético: Everson, Saravia, Vitor Hugo, Alonso e Arana ou Caio Paulista, Alan Franco, Fausto Vera, Bernard ou Igor Gomes, Scarpa, Hulk ou Dudu e Rony. É um bom time também do Atlético. Não é ruim, não. Não, o time tem bons nomes. Tem bons nomes. Eu fico me debatendo muito com o formato de jogo do Atlético. Porque, às vezes, o Atlético tem formas de jogar que acabam surpreendendo o adversário ou ele mesmo se surpreende com a postura do adversário. É só o adversário... eu não vou ensinar ninguém a fazer nada, hein, gente? Se você conseguir dar uma paradinha na saída de bola do meio campo do Atlético, matou o jogo. Matou o jogo. Porque ele bota o ala que vem por dentro, que é o Scarpa, da direita. O ala da esquerda, que é o Arana, vem por dentro, são os dois meias. Empurra dois atacantes de velocidade e tranca com três volantes para fazer 3 zagueiros. Então, fica o jogo muito concentrado por dentro. Se você conseguir equiparar o número de jogadores por dentro, o time do Atlético não anda, não funciona. Porque é assim que joga o Atlético. Você tem que igualar o número de jogadores. Agora, se ele mudar o posicionamento tático, abrir o Arana aberto lá pelo lado, o Scarpa aberto aqui pelo lado, para alargar o campo, aí ele vai precisar de 2 atacantes de velocidade. Porque ele tem o campo alargado, mas precisa da profundidade. Né? Às vezes eu falo essas coisas aqui, o pessoal em casa fica meio com a cabeça pensando, né? Se você jogar com os 2 alas abertos pelo lado do campo, você vai precisar de 2 homens que correm, que vai carrilheiros, os caras que correm em cima da linha e entram em diagonal. E não vai precisar de um centroavante, que seria o caso do Hulk. Se você jogar com uma composição que os jogadores da lateral vêm por dentro, você vai precisar do Hulk, você precisa de um homem terminal, você precisa do cara que termina a jogada. Então, eu não sei como é que ele vai pensar esse jogo, porque cada jogo ele muda o time, duas, três posições e muda o formato de jogo. Eu não acho que seja um jogo que salva a vida de quem ganha, mas é um jogo que, para quem perde, Aí é que tá. eu acho que esse é o Você acha que quem perder, se tiver um vencedor no jogo, quem perder, entra em crise? Acho que no caso do Corinthians, mais do que o Galo. Porque o Galo tem o jogo da E o Sul-Americana. Corinthians vem de derrota, né? O Galo já viveu a sua maior crise recente, né? Sim. O Corinthians aparentemente tinha respirado, se vier de 2 derrotas consecutivas. Próximo jogo no Barradão, né? A situação do Corinthians fica um pouco mais complexa. E o Atlético teve uma troca de treinador recente. Isso. Né? O Atlético tem Sul-Americana. Sim. Tem lá em Quito, vai jogar contra... Ele está fazendo uma força para cair Del fora da Valle já competição. foi melhor, né? Não, é um time intermediário. Pelo que o Del Valle já mostrou, é um time pior, um time bem mais velho. O bom Del Valle, Quem está não sei jogando se lá, mais por tão exemplo, bom. é o Casares. Casares é titular do Del Valle. Sim. Voltou pro Del Valle. O Sornosa tá lá. É um time mais velho do que custou. Era sempre um time muito jovem, né? Não é um time jovem. Ó, o jogo tem que ser de tarde, porque de noite... Pascoal? Eles ficam levinhos à noite. Muito bem, meus amigos, é isso aí. A imprensa já deu a letra, né? Principalmente aí, eu gostei da fala do Zé Elias, que ele falou claramente aí, né? Que os zagueiros do Corinthians não se dão bem com atacantes de velocidades, né? Então, pensando nisso e também pensando que o Sampaoli, ele sempre monta um time de acordo com o adversário, né? Pode ser que esteja essa escalação aqui, ó. Everson no gol, o Vitor Hugo, né, voltando de suspensão, Alonso voltando da seleção, Saravia, Arana, Vera e Franco, né? Franco voltando aí da seleção, o Scarpa e alteração, né? No ataque, eu creio que pode o Biel pintar nesse jogo, o
Igor Gomes substituindo aí o Bernard, possivelmente aí por cansaço, né? O Bernard aí tá vindo uma sequência grande de jogos e o Dudu dando uma sequência maior para ele aí, né? Então a gente já tem 2 atacantes velozes pelas pontas aí, né? Então o Igor Gomes, né, vai fechar pro meio ali, né? O Arana também pode fazer fechando pro meio. Então temos aí essa possibilidade aqui. Pode ser que seja um provável time do Galo, né? Não tem como cravar, né, meus amigos, porque o Sampaoli ele só solta a escalação realmente aí um pouco antes aí do jogo, né? Então é isso aí. Eu quero saber a sua opinião e também quero saber o seu palpite. Tem um time diferente? Comenta aqui o que você faria para surpreender o Corinthians para que a gente possa sair com os 3 pontos. No mínimo possível, um empate, né, meus amigos? Porque perder também a gente não pode nem sonhar, né? Então, algumas peças aí podem ser poupadas devido à Sul-Americana. A Sul-Americana já é semana que vem, meus amigos. Então, tá batendo na porta. É isso aí. O Galão da Massa que enfrenta um Corinthians que vem de derrota. O Galo vem de um empate dentro de casa. Então, 2 times que estão na parte de baixo da tabela, mesma pontuação. Só que o Galo aí tem um jogo a menos, né? Então, vamos torcer para que o Galão faça a boa e faça aí o final de semana do atleticano um pouco mais feliz, né, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Já sabe, deixa o seu like, comenta tudo que você viu nesse vídeo aqui, inscreva-se, tamo junto, vou ficando por aqui e aqui é Galo.